Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal do Quintal. Neste vídeo vou falar sobre a magnífica obra-prima, o filme colossal, um sucesso crítico chamado Madame Web. Eu estou a ser irónico para caraças, pois este filme é muito fraco. Eu acho que os críticos não estavam a exagerar quando dizem que é um dos piores filmes de super-heróis de sempre. Eu antes de ver o filme estava assim um bocadinho pouco receptivo à opinião dos críticos norte-americanos. Pensei, epá, os críticos aposto que se uniram para odiar este filme e nem vai ser assim tão mau como dizem. A verdade é que ele é muito mau, mas não chega a ser assim tão mau ao ponto de nos causar repulsa por aquilo que estamos a assistir. Não é aquele filme que nos deixa com aquela sensação de epá, que porcaria, que nojo, quem me dera não ter visto isto. É um filme mau, mas que dá para ver. É aquele tipo de filme mau de domingo à tarde. E sobre Madame Web? O filme é um spin-off do Homem-Aranha, é baseado naquele universo que a Sony Pictures tenta construir do Homem-Aranha, mas em que até agora em nenhum dos filmes do Venom, do Morbius e agora de Madame Web, o Homem-Aranha ainda não apareceu. A narrativa segue a Cassandra, penso que é assim que se chama, uma mulher que tem poderes de prever o futuro. E ela tem que salvar 3 jovens adolescentes de um homem mascarado com uma máscara muito semelhante ao Homem-Aranha que tenta matar essas adolescentes, pois ele também prevê o futuro e acha que essas adolescentes o vão matar. Epá, que embrulhada da história, mas eu já vi filmes com uma história bastante complexa. Isto não é assim bem complexo, mas com uma história... Como é que posso chamar isso? Olha, complexa, whatever. Eu já vi filmes com uma premissa semelhante, mas que até foram interessantes. Neste caso, está tudo muito mal executado. Primeiro de tudo, o filme tem muitos momentos cómicos involuntários. Os argumentistas, que são os mesmos de grandes êxitos de obras espetaculares como Drácula Origem, Deuses do Egito, Morbius, filmes todos de topo, foram os mesmos argumentistas de Madame Web. E eles escreveram diálogos péssimos. O filme começa logo com uma cena nos anos 70 em que... Isso não tem piada ao ser contado, mas eu rio-me na cena do filme em que vemos a mãe da Cassandra, grávida da Cassandra, e de repente a Cassandra dá um pontapé e ela dá assim um gemido muito uma cena hilariante, parece retirada do Scary Movie. A atriz foi péssima. E pronto, depois o filme avança para 2003, que é onde situa a ação principal de Madame Web, e para já, tenho que dizer isso, que isto não parece nada um filme situado em 2003, mas sim um filme situado nos tempos atuais. Eu não tenho certeza, porque não percebo muito de carros, mas acho que vi alguns carros atuais em diversos momentos desse filme. E depois até mesmo o guarda-roupa, os cenários, é tudo tão atual, não tem aquela atmosfera, não tem aquela energia da década de 2000. A única coisa mais década de 2000 que existe no filme é uma pintura da Beyoncé numa certa cena, de resto é muito atual. Temos também uma banda sonora que nos remete muito a esse ano, mas que sinceramente, não sei, não combina com as cenas, faltou ali algo também da banda sonora. Temos a Toxic de Britney Spears e depois temos mais algumas músicas assim boas daquela altura, mas não sei, o filme não tem qualquer atmosfera da década de 2000. A narrativa, como eu estava a dizer, é cheia de rodeios. A personagem X vai para o sítio Y, depois aparece o vilão, depois o vilão tenta atacar a personagem B, depois eles fogem, depois vão para outro sítio, depois regressam a um sítio, depois vão para outro. Uma embrulhada total. Eu gosto de narrativas... Quando são filmes de ação, atenção, quando são filmes de ação gosto de narrativas simples. E neste caso é uma embrulhada. Parece que em vez de irem do ponto A ao ponto B, eles para ir do ponto A ao ponto B fazem uma encruzilhada de vários caminhos e várias coisas que não contribuem para nada. Mas tomara que isso fossem os únicos elementos negativos e duvidosos de Madame Web. Outros pontos a referir são pequenos erros de produção. Por exemplo, deixem-me ver se consigo explicar isso. Há um certo momento no filme em que... que me assustei, alguma coisa aqui vibrou. Como eu estava a dizer, só para exemplificar, existe um momento no filme em que a personagem principal foge com os 3 adolescentes para o meio da floresta. A personagem principal vai a casa a ver o passado da mãe, tem lá um livrinho, que cena realista, tipo, ela é procurada por toda a gente, para a polícia, tenta salvar os adolescentes, mas deixa-as no meio do mato para o vilão as apanhar e vai a casa descobrir o passado da mãe. Muito mal escrito, mas não interessa. Ela deixa as crianças no meio do mato, as crianças não, desculpem, as adolescentes no meio do mato, as adolescentes estão com fome,
começam a caminhar pelo bosque e parece que ao fim de muitas horas encontram um restaurante perto da cidade. Então, o que acontece? A Cassandra regressa a esse local, estaciona o carro, anda tipo como, sei lá, como se andasse uns 10 metros e encontra o restaurante. Isso não tem qualquer lógica, porque imaginem, as adolescentes estavam no mesmo sítio e demoraram horas a chegar ao restaurante. A Cassandra demorou tipo 10 segundos, talvez, 30 segundos. E o mais estúpido é que ela presta uma visão de como as adolescentes iam morrer no restaurante. E o que é que ela faz? Ela desperta que está outra vez no carro e em vez de fazer aqueles 10 segundos novamente, não, vai de carro, faz tipo 5 km de carro e vai ter ao restaurante. Parece que aquele restaurante, a localização dele é móvel. Tanto está no sítio como de repente já está muito longe. Não tem qualquer sentido. Existem inúmeras incongruências narrativas, eu poderia passar aqui a noite a referi-las, mas tenho que referir uma que é das mais fortes, que é quando a Cassandra, isto não é spoiler, ela é procurada pela polícia porque pensam que ela raptou as 3 adolescentes e ela é uma mulher procurada. E estamos em 2003, pós 11 de setembro, quando a segurança nos aeroportos era mesmo rígida. Ainda agora é, mas naquela altura qualquer motivo era logo motivo de desconfiança, de acharem que estavam a planear um ataque terrorista ou a cometer um crime. E o que acontece? A Cassandra é uma mulher procurada e ela de repente está nos Estados Unidos da América, embrulhei-me todo a falar isso, e ela tanto está nos Estados Unidos da América como de repente ela vai para o Peru. Eu questiono como é que ela passou pela segurança do aeroporto sendo procurada pela polícia. Não faz qualquer sentido. E quando ela vai para o Peru, eu adormeci nessa parte do filme. É a parte em que explicam os poderes da personagem, em que explicam o passado dela, a origem da mãe, etc. E eu adormeci nessa parte. Eu preguei mesmo a fundo. Acho que adormeci, sei lá, 5, 10 minutos e perdi essa parte do filme. Mas também acho que não perdi nada de mais. Até porque, a nível de super-heroínas, pareceu-me no final que a Cassandra é uma super-heroína desinteressante. Talvez ela nos cómics seja mais forte, seja mais interessante. Aqui no filme, não sei, não vi nada de mais dela. E outra coisa que é, este filme engana para caraças, porque eu estava à espera de ver a Madame Web com as 3 Mulheres-Aranhas, não sei que super-heroínas é que elas são. Eu gosto de Homem-Aranha, mas não estou assim muito dentro do universo dele. Porque os trailers apresentam, por exemplo, a Sydney Sweeney com aquele fato de Mulher-Aranha. E eu pensei, ok, também será uma história de origem dessas personagens. E não foi nada. Essas adolescentes existem no filme, mas elas literalmente não vestem esse fato. Surge numa cena inicial, que quando o vilão tem uma visão sobre como vai morrer, ele tem uma visão dessas adolescentes vestidas com esse fato, que é a cena que aparece no trailer, e elas depois só aparecem no final, que são em cenas também de previsões de futuro, assim vestidas. Por outras palavras, elas passam o filme todo vestidas de roupa normal, sem se transformarem em super-heroínas. Eu senti que Madame Web era uma espécie de trailer de 2 horas para as futuras heroínas do universo do Homem-Aranha da Marvel, o universo Homem-Aranha, o universo da Marvel do Homem-Aranha, whatever, tanto faz. É um filme que está muito mal escrito, é uma obra que eu senti que me roubou 6,70€, que foi o preço deste bilhete. Senti-me assaltado, porque o filme não valeu a pena. É uma obra que se calhar até diversos assistimos em streaming. Eu, se não pagasse por isso, pagasse, sei lá, por meus 7€ da Netflix, pago todos os meses, e visse este filme, sentiria-me menos defraudado. Quanto à nota, sei lá, eu vou avaliar isto com 3,5 de 10. É uma obra que se calhar divertirá mais outras pessoas, outras não vão gostar tanto. Eu não gostei, mas divertiu-me porque tem aqueles momentos cringe, tem várias cenas que o filme tenta não ter piada, mas acaba por ter de ser tão estúpido, tão mal escrito que é. Eu diverti-me, mas é uma obra que me divertiria muito mais se eu não fosse roubado por 6,70€. Portanto, fica aqui a minha recomendação. Se vocês não gostam de gastar dinheiro com maus filmes, têm medo de se sentirem defraudados com este filme, parece que estou a falar de uma cena mesmo dramática, parece que fui mesmo assaltado. Mas sei lá, poupem o vosso dinheiro, vejam outros filmes do cinema, há filmes mais interessantes, por exemplo, tem Poor Things, olha, ainda não vi Anatomia de um Crime, Anatomia de uma Queda, mas dizem que é muito fixe. Olha, até mesmo o Argyle até não gostei assim tanto, mas é melhor que o Madame Web.
Há muitos outros filmes que merecem uma oportunidade em vez da Madame Web. Acho que este filme, quando for para streaming, até será mais divertido de assistir. Um exemplo desses momentos involuntariamente cómicos que surge no filme é, por exemplo, também, como eu referi há pouco, o gemido que a mãe da Cassandra dá, que soa muito a bad acting, mais interpretações. Mas também existe um momento em que, por exemplo, a Cassandra está a aquecer pipocas de micro-ondas e, de repente, uma pomba bate contra o vidro dela e a pomba está morta. A Cassandra descobre que isso é uma premonição de algo que vai acontecer, ela desperta, está o micro-ondas a apitar, e a Cassandra abre a janela e a pomba entra dentro de casa, dá tipo meio dúzia de voltas, começa a bater as asas. E essa parte teve muita piada. Epá, não sei explicar. O filme, ele tenta não ser uma comédia, mas acaba por cair num tom cómico, sem ter vontade de fazer, sem ser o propósito dele. E ele ganha por isso. É uma obra que, se calhar, daqui a 10 anos estaremos a ver e ainda estaremos mais a rir de toda a absurdidade que existe. Portanto, fica aqui a minha nota, 3.5 de 10. E pronto, esta foi a minha crítica. O filme está disponível nas salas de cinema, como eu já disse. E já sabem, muito obrigado e até à próxima!